Tem outra coisa que eu acho muito interessante. É essa interiorização do homem, que Nietzsche coloca, que ele chama de má consciência. É a má consciência. E essa má consciência é o que causa essa culpa. Por que eu desejo coisas que são proibidas na sociedade? Eu não posso fazer isso. E por isso que eu acho que Totem e Tabu é uma leitura quase que obrigatória, porque é como se viesse de uma outra perspectiva nos mostrar como surge, do ponto de vista psicanalítico, psicológico, a ideia de sermos devedores de alguém. Porque essa má consciência é uma ideia de eu devo, né? De dever. E aí tem uma frase que eu achei no site, depois eu vou passar a referência, que é o Razão Inadequada, que resume muito bem. E eu queria, quando eu terminasse de fazer essa introdução, convidar vocês a ler comigo o aforismo 16 da tese 2. A frase diz: olha essa definição, meu querido David. O homem selvagem foi domesticado à força. Vou repetir, meus queridos. O homem selvagem, o ser humano selvagem, foi domesticado à força e agora pode ser encontrado debatendo-se dentro do seu próprio corpo. Olha que imagem incrível. O homem selvagem foi domesticado à força. Que força? A força da cultura, da civilização. Que forças foram utilizadas para essa domesticação forçada? A moral, o cristianismo, a família, porque reproduz esses valores. Todas essas forças atuam na domesticação do ser humano selvagem. Em que estágio isso está, eu acho que é difícil dizer. Mas há uma diagnose aqui. Há uma diagnose. E qual é? Nós estamos nos debatendo dentro de nós. Porque nós estamos... Eu gosto muito da imagem agora do Zaratustra, né? Do palhaço das mil cores, entre o macaco e o super-homem. Entre o macaco, que é o instinto, um símbolo de instinto, de animalidade, e o super-homem, que seria uma transvalorização. Nós estamos na corda bamba e isso causa mal-estar. Eu queria convidar vocês, então, a ler, e agora que está aparecendo a igreja mesmo, né, a ler aí o aforismo 16 da segunda dissertação. Amém. Da genealogia. E eu vou lendo aqui, fazendo comentários, para que a gente... Esse aforismo 16, o 16 e o 17, são importantes para a gente compreender a tese da interiorização do homem. E esse aforismo ele é ontológico, no sentido de que ele vai nos mostrar o que é o ser humano neste momento, nesta etapa civilizatória, onde as forças reativas, elas estão tolhindo os instintos e as vontades humanas. E é isso que leva as pessoas ao divã. O cara chega no divã, e aqui eu nem posso falar muito, porque o meu analista está presente. O cara chega no divã para reclamar, né, da incapacidade de realização de desejos, por exemplo. Sejam esses desejos das mais diferentes naturezas. Mas é praticamente isso que a gente tem ido fazer no divã. A gente vai lá dizer, eu tenho determinados desejos e eu não posso realizar. Por isso que essa frase eu acho que ela resume o que somos. O homem selvagem foi domesticado à força e agora pode ser encontrado debatendo-se dentro do seu próprio corpo. Todos nós aqui
Tem uma hora que a gente se debate dentro do corpo e não pode se exteriorizar. Justamente porque essas forças reativas fazem com que a gente interiorize essas forças. Podemos começar? Vocês encontraram aí Olha que interessante. A esse ponto, diz Nietzsche, não posso deixar de apresentar uma primeira expressão sobre minha própria hipótese acerca da origem da má consciência. Aqui Nietzsche vai apontar onde surge a má consciência. Talvez Freud aponta em totem e tabu. Porque o mal-estar na civilização já é o diagnóstico. O que Nietzsche está fazendo aqui é uma genealogia. Ele não está dando um diagnóstico, ele está procurando a origem. A origem. Então, de onde vem essa má consciência, né? Que não é fácil de entender e necessita ser meditada durante muito tempo. Passar vigílias e noites sobre ela. Nietzsche sempre gosta de enfeitar e colocar a dose dele de sacrifício, né? Tudo que ele faz é mais difícil, tudo que ele faz é... Ele tem esses complexos também. Precisa ir ao divã, Nietzsche. É um rapaz com problemas, né? Ele desde os 13 anos, né? Ele precisa dizer, olha, eu me sacrifico demais para extrair essas coisas. O texto diz, considera a má consciência como, olha esse conceito, minha gente, é a profunda doença na qual o homem que deveria ter caído sob a pressão da mais radical de todas as modificações que viveu, de maneira geral. A modificação que sobreveio quando se viu definitivamente prisioneiro da feitiçaria, da sociedade e da paz. Essa profunda doença, essa profunda doença, ela é resultado dessa feitiçaria da sociedade e da paz, ou seja, da civilização, da cultura, que nós éramos de guerra. E isso Freud também aponta no mal-estar na civilização. E agora nós temos que ser de paz, de conciliação, de coletividade. A maneira dos animais aquáticos, obrigados a se adaptarem a viver em terra ou a morrer, não foi outra coisa que aconteceu a esses semi-animais, acostumados à vida selvagem, à guerra. Esses animais, esses semi-animais somos nós, né? Que éramos acostumados à vida selvagem, à guerra, às correrias, às aventuras, quando se viram obrigados, de repente, a renunciar a todos os seus instintos. Em nome de quê, senhores? De uma vida em sociedade. Nós éramos da guerra, da correria, né? da imposição de nossa vontade pela força. E nós nos vimos obrigados a renunciar todos os seus instintos. Era preciso andar a pé, a levarem-se a si mesmos, quando até então os havia levado a água. Um peso enorme o esmagava. Essa metáfora é interessante, porque ele fala do peixe que está saindo e agora tem que andar na terra. Porque antes, agora nós somos obrigados a andar na terra, mas antes também havia um peso da água, né, sobre nós. Sentiam-se inaptos para as funções mais simples. Nesse mundo novo e desconhecido, não tinham seus antigos guias, os instintos reguladores, inconscientemente infalíveis. Viam-se reduzidos a pensar, a concluir, a calcular, a combinar causas e efeitos. Nós somos reduzidos a isso. E olha o que é que Adriano falava, a redução da razão. A redução, nós nos vimos reduzidos a pensar, concluir, calcular, combinar causas e efeitos. Infelizes, viam-se reduzidos à sua consciência, a seu órgão mais fraco e mais exposto ao ridículo. Olha o que é que Nietzsche está dizendo aqui, que o que nós temos de mais fraco e mais exposto ao ridículo é a nossa consciência. É a troca da força física pela força moral. Digamos,
exposição de nossas forças físicas, trocando isso pela exposição do cálculo moral, da indagação moral. Devo ou não devo fazer? E aí ele continua. Creio que nunca houve na Terra desgraça tão grande. Olha a expressão, minha gente. Mal-estar tão horrível. Desconfio que Freud leu isso. Desconfio que Freud leu isso. Creio que nunca houve na Terra desgraça tão grande. Mal-estar tão horrível. Acrescente-se a isso que os antigos instintos não haviam renunciado de vez às suas exigências. Olha aqui o desencontro. Olha o desencontro aqui. Os nossos instintos não renunciaram às suas exigências. Os nossos instintos permanecem e nós mudamos o modo civilizatório. A gente mudou o modo de viver, porque agora a gente vive na cultura, só que os nossos instintos, a gente não consultou os nossos instintos. E aí? Vocês têm que ser anulados para a gente poder viver aqui em sociedade. Vocês têm que ser anulados para a gente poder viver aqui na cultura. A gente não questionou e os instintos não se deixam questionar. Eles são pulsões, desejos, eles não se deixam domar. Daí o mal-estar, que Nietzsche aponta e que Freud aponta. Ele continua. Mas era difícil e raramente possível satisfazê-las. Era preciso procurar satisfações novas e subterrâneas. O que é que a gente faz no divã se não contar as nossas satisfações subterrâneas? Novas porque são subreptícia, né? Eu não sei, usei uma palavra agora completamente chique. Novas porque são subterrâneas, novas porque são reprimidas. São satisfações como crime de existência. Todos os instintos, olha esse trecho, todos os instintos sob a enorme força repressiva volvem para dentro. Todos os nossos instintos, quando submetidos à enorme pressão moral, religiosa, familiar, social, cultural, toda essa força afirmativa da vida, como Nietzsche está dizendo aqui, volvem para dentro. E a isso chamo interiorização do homem. Assim se desenvolve o que mais tarde será chamada alma. É preciso trocar. É preciso chamar de alma o que é força vital e domá-la e santificá-la. Dar a isso uma outra conotação, uma conotação divina. Algo que deve ser sacrificado em função de uma outra vida. É preciso também criar uma recompensa. Porque a gente perde muito renegando os instintos, renegando as vontades. É preciso criar uma recompensa à altura da negação da própria vida, da negação do próprio eu. E é tão raro e é tão caro isso a gente, que foi necessário criar uma vida eterna. A gente renuncia às nossas vontades, nós renunciamos às nossas vontades e aos nossos desejos em troca de algo. Veja o tamanho dessa recompensa. Não dê ouvidos aos seus desejos, não dê ouvidos às suas vontades. Em troca disso, você vai ganhar a vida eterna, você vai ser eterno.